Boa pergunta. Pode. O borderline, se a gente for lembrar a definição da palavra borderline, a tradução, borderline significa à beira, à borda. E antigamente se usou esse termo justamente para dizer que era um tipo de transtorno que estava entre a neurose e a psicose. Olha que interessante, quando surgiu. Então tinha muitos sintomas, né, os primeiros estudos de pessoas ansiosas, impulsivas, que na época se botava tudo dentro do pacote da neurose, mas ao mesmo tempo tinha momentos em que essas pessoas tinham que uma fuga da realidade, né? E é interessante que a psicose, no caso dos borderlines, não é uma coisa duradoura. É uma coisa muito passageira, tá? E sempre está vinculada a um evento que essa pessoa se sentiu absolutamente rejeitada ou que alguma referência que ele tinha em alguém é como se aquilo tivesse sido roubado. Então, geralmente num término de casamento, geralmente num conflito dentro do trabalho em que a pessoa é questionada. Aquilo ali é como se quebrasse as frágeis estruturas do borderline, porque o borderline tem essa E dificuldade aí abre a janela lá das inseguranças. muito grande. Então é a hora que essa pessoa meio que sai da realidade, é quase como se fosse uma sensação de trauma e a pessoa começa a falar umas coisas diferentes e todo mundo fala, não, mas não foi bem assim. É como se a pessoa desse uma interpretação muito deliroide a uma situação, porque não chega a ser um delírio, porque ele não se sustenta, ele não é um delírio constituído, é uma reação muito fugaz. Tanto que o momento de psicose do border é um momento que no máximo vai durar 10, 15 dias. E se você medicar direitinho, isso aí se reduz para 5 dias. É bem diferente da bipolaridade, né? Que você tem a psicose maníaco-depressiva, que você tem aquela euforia delirante, que requer um tratamento muito mais incisivo, por mais tempo, e também é diferente da psicose, da esquizofrenia, do paranoide. É uma coisa momentânea, de muita fragilidade. Geralmente é uma coisa psicótica de, eu não consigo me mexer, eu não consigo cuidar de mim. Começa a falar coisas assim como se fosse uma criança desorientada. E isso acontece focal, pontual. Muito pontual. Em E não é cima de um. todos. Não, nem todos. Mas pode haver esses momentos, eu chamo que não chega a ser psicose, são momentos psicóticos muito fugazes e sempre que te lembra sempre uma criança desorientada. Sabe quando uma criança acorda de um sonho ruim? Mãe, estavam me atacando, mãe. É uma coisa assim. Você vê uma criança ali, desestruturada, é muito interessante isso. E responde muito rapidamente ao tratamento. Por isso que muita gente confunde com bipolaridade, confunde com uma psicose, mas é um momento psicótico. É importante que a gente coloque isso. Todos os borders fazem isso? Não. Todos podem, mas em geral são aqueles com características muito mais marcadas de instabilidade, de intolerância à frustração, de dependência afetiva e de pessoas que têm um conflito de relacionamentos que não é só restrito ao afetivo, ao profissional, são pessoas que estão sempre conflitando muito. E, em geral, também pode ser facilitado esse momento de psicose do borderline se ele faz uso de algum remédio para emagrecer, de álcool ou muito de comum, drogas. muito, né, Exatamente, ou de drogas. Né? Então é bem comum que isso ocorra. Aí dá esse momento psicótico, eu prefiro chamar. E essa dificuldade da interpretação das coisas faladas, isso está muito vinculado também a essa coisa da psicose? Não necessariamente da psicose. Os borderlines, eles têm uma tendência, é o que eu chamo a disfunção cognitiva, de interpretar a vida com uma carga emocional muito maior. Então, por exemplo, é comum uma mãe falar assim, minha filha, um dia eu quero muito que você tenha um carro, mamãe vai batalhar.
o border, como uma criança, ele tem um raciocínio de Amanhã eu criança, vou acha que é carro. amanhã que vai ganhar esse carro. Então tem que ter muito cuidado quando você fala, porque o border toma aquilo como uma verdade absoluta. Principalmente se Mas você for. falou pra mim. Sim, foi falado, mas não Não, para amanhã. amanhã. Mas como é que você trata como uma criança? Você fala assim, ah, a gente um dia vai à Disney. A criança começa, quando que a gente vai? Quando que a gente vai? A gente tem que sempre pensar que o border é uma pessoa que está muito presa, é um cérebro que funciona muito como uma criança. E o que a criança tem? Uma referência nas pessoas de importância afetiva, né? Pai, mãe, ou uma babá, ou avô, avó. O border também tem isso. Então, se você é uma referência afetiva para o border, você tem que ter muito cuidado quando você fala. Então, quando você promete uma coisa, tem que quase falar, ó, isso não é para agora. Isso vai acontecer daqui a anos. Isso requer um tempo. A gente diz aí que a gente tem que fazer tipo um treino cognitivo, que a gente vai, né? Falar, olhando, explicando, não pode deixar brechas. E às vezes até pautar isso, É. escrever, né? Porque a pessoa assim, foi dito? Foi dito, mas foi dito para uma interpretação de uma pessoa que tem o tempo das coisas, que não é sequestrada pela emoção, sequestrada pelos afetos. Porque quando a pessoa é sequestrada pelas emoções e os afetos, a interpretação também vai ser uma interpretação nesse aspecto.